dia, deputada, tudo bem? Prazer Tudo te conhecer. bom, Natália? Tudo bem, Rovai? Como vai vocês? Estamos aí nesse momento que a gente fala a verdade sobre a política, né? Gosto muito. Vocês me pautam às vezes, viu? Que bom, que ótimo. Receber aqui, Juliana, deixa eu te dizer. Eu vou ter que sair, vou te deixar com a Sinara. Você estará muito bem entrevistada e depois isso vai virar um corte e vai sair só o corte no final de semana também. Você divulga para as tuas redes, só o corte. Prazerzão te ver. Um beijão no seu coração. Tchau, Valeu, Rovai. Tchau. Tchau. Bom, o Rovai e a Adri, eles vão viajar, então eu vou assumir aqui o timão do Fórum 11h30 com essa deputada maravilhosa, uma das deputadas indígenas que foram eleitas agora em 2022. Então, eu quero já aproveitar e começar com ela falando justamente da questão do marco temporal, né? Não sei se vocês sabem, mas olha só, foi aberto um pedido de cassação contra as deputadas Érica Cocai, Célia Chacriabá, Fernanda Melchiona, Sâmia Bonfim e Talíria Petroni, além da Juliana Cardoso. Estão querendo cassar todas as deputadas de esquerda. Olha que loucura. E qual que é a razão? A razão que eles apontam, tá? Para a Juliana, olha só, é o fato dela ter sido enfática durante a votação do marco temporal e chamado quem votou a favor de assassinos, né, Juliana? Então, ela chamou, com razão, né, gente, porque isso pode, se o marco temporal for aprovado, as demarcações só valem até 88. Todas essas demarcações que foram feitas nos últimos anos teriam que ser anuladas. Olha que loucura isso! E óbvio que isso vai gerar mortandade de indígenas, e por isso que ela usou o termo, né? Na verdade, deputada, o que está por trás disso, né? 6 deputadas de esquerda correndo o risco de ser cassadas, é simplesmente uma prova da misoginia da extrema-direita, né? Exatamente, Simara. Isso em pleno século XXI, né? Porque nós deveríamos estar já na linha muito mais avançadas nessa relação da representação das mulheres na política ou em qualquer espaço, né? Mas eu tenho 2 pedidos de cassação. Um que entrou pelo próprio partido do presidente da Câmara, né, o deputado Lira, e especialmente dizendo que eu ataquei ele, dizendo que ele era assassino e que pautou na Câmara Federal esse projeto sobre o marco temporal. E um outro, né, que entrou logo em seguida, e foi em tempo recorde, né, isso precisa se dizer, enquanto parlamentares que desde o dia 8 de janeiro tiveram toda a participação ativa no ataque à democracia, não entraram na comissão de ética. E eu, em menos de 5 dias, os 2 processos de cassação entraram no Conselho de Ética. Então, um pelo PP, né, partido do presidente Lira, e o outro pelo PL. Pelo PL, a gente até já meio que espera, né, até por conta da forma que eles tratam as mulheres, os povos indígenas, a população negra, a comunidade LGBTQI+, e, acima de tudo, o desrespeito que ele tem contra as mulheres. Então, essas representações desses processos vão investigar especificamente a quebra de decoro parlamentar, né? E eu tenho o segundo, mas esse último, que é pelo PL, pegou as mulheres. E lidar com esse tipo de discriminação e opressão, nós, deputadas, que estamos sendo processadas em pontos em comum. Por exemplo, a gente levanta a voz, né, sobre o que tem acontecido. Colocamos a nossa opinião com firmeza. Isso é necessário, por isso que é o parlamento, né? O falar, discutir. E as consequências que eles querem trazer, porque eles não têm argumento, né, político,
para a intervenção que eles estão fazendo é tentar calar a voz das mulheres e as vozes dos indígenas, que hoje fazem a defesa do meio ambiente, e essa perseguição que é implacável, eles sempre tentam oprimir o nosso povo. Isso é simplesmente inaceitável e revoltante, claro. Deputada, como é que fica a questão da votação do marco temporal? Agora vai para o Senado, né? Qual é a expectativa de vocês? Olha, a gente está com uma expectativa que não aconteça o que aconteceu aqui na Câmara Federal, de pautar esse projeto tão rapidamente, né, na Casa e no Senado. E a gente tem visto também que está tendo um equilíbrio, né? Enquanto a Enquanto a gente vê que a Câmara Federal tenta avançar, né, para poder atacar os povos indígenas, não só os povos, mas os projetos que são aqui, né, que são vinculados de luta, quando você chega no Senado tem um pouco mais de equilíbrio. Então, por isso que a gente acha importante passar por todas as comissões, né, para ser debatido, ser discutido, para que a gente também faça a tramitação correta, que hoje na legislação, que é cláusula pétrea da Constituição, que tem que ouvir os povos indígenas, e que não foi feito aqui na Câmara Federal. Então, temos hoje, né, um dia importante que nós vamos falar no STF, começa novamente a discussão do marco temporal, em que pese foi suspenso, né, pedido de vistas, e a gente estava com o voto 1-1, nós estamos querendo que os nossos ministros entendam a tal quanto a importância, né, desse projeto ser também falado e ser também colocado no STF. O que eu acho importante dizer, que se debate muito aqui, que são a forma de que o STF quer legislar e colocar o Congresso Federal numa situação constrangedora. E eu sempre digo o seguinte, olha, nós temos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Quando alguém... E por que nós temos 3 poderes? Porque quando alguém se desequilibra, o outro, né, volta a sua sanidade mental para poder colocar importantes projetos que estão na Constituição. E o judiciário nos ajuda nesse sentido. Então, hoje inicia... Né? Tem aqui, em todo o Brasil, a gente está vendo que tem manifestações contra o marco temporal, contra o PL 490, de todos os povos, né, indígenas, e inclusive os não indígenas, que sempre estão junto com a gente para fazer com que, para que a sociedade possa entender o que significa esse marco temporal. Significa não só a retomada das terras dos povos indígenas que já estão homologados, mas também a abertura de estar entrando nos povos isolados, e que vai ser, na minha opinião, um desserviço, né? Vai ser uma matança, literalmente, porque os indígenas isolados, eles não têm imunidade para receber o homem branco com todos os seus problemas de saúde. Além do que, quando a gente entra na relação ambiental, nesse momento que nós estamos discutindo o clima, o problema com o clima, o problema dos nossos biomas, a interlocução nacional e internacional que a gente tem para dialogar com o meio ambiente, esse projeto Marco Temporal vai na contramão. Então, não é só no meu povo, mas é em todos nós que vamos sofrer com essa atuação irregular, inconstitucional, que começou a tramitar aqui que votou, né, aqui na Câmara Federal do PL 490. Se o Supremo decide contra o marco temporal, acaba, né? Mela a votação na Câmara, né, deputada? Sim, se ele começa a iniciar e ser votado, não tem mais o que a Câmara Federal ir contrário a que o STF, né, se colocou. E para nós é muito importante que o STF seja favorável aos povos indígenas. Então, hoje
Vamos na luta, gente, vamos na rede, vamos para a rua, quem puder nos ajudar, daqui a pouco começa às 14 horas, né, o STF começa a fazer ali a sua tramitação, os povos indígenas que estão aqui em São Paulo, em Brasília, já vão fazer marcha dali onde é o acampamento Terra Livre, em rumo ao STF. Olha só, Anice Souza está elogiando seus brincos aqui. Brincos indígenas, isso é artesanato indígena, maravilhoso, de uma borboleta. Uma blusa indígena. De onde? A blusa esses daqui, esses são guaranis. Esse foi uma parente que trouxe para mim essa blusa que ela mesma fez. Que demais. Ó, MXPXM mandou um superchat falando alto nível, Doc, assisti hoje, parabéns. Deputada, eu queria mostrar um tweet da deputada. Coloca o tweet aí, por favor, guia o tweet. Olha só. Tenho sido mencionada como pré-candidata a vice-prefeita pelo PT na chapa do Guilherme Boulos. A decisão é do PT. É uma honra ser lembrada ao lado de Ana Estela Haddad, companheira e parceira de tantas lutas. Estamos preparadas para fazer o povo voltar a ter orgulho de São Paulo. Conta mais aí para a gente sobre isso, Juliana. Eu estou muito feliz com essa indicação dos movimentos sociais populares, né? E lembrada como um potencial de estar vindo como vice-prefeita dessa chapa, Guilherme Boulos, que vai ser o nosso pré-candidato a prefeito de São Paulo, PT e PSOL. Claro que, Sinara, nós vamos ter que ainda ter uma discussão muito intensa dentro do partido, né? Essa discussão ainda não se iniciou efetivamente. Sexta-feira que passou foi o primeiro encontro do Congresso, do encontro municipais que vai ter e vai passar por toda a cidade de São Paulo para poder ir fazendo a escuta. E também tem os nossos parlamentares e nossa direção. Né, tanto os nossos vereadores, nossos deputados estaduais e federais do Estado, a direção nacional, a direção estadual e, claro, a que vai, né, fazer todo o procedimento que é a nossa direção municipal. A boa notícia, Sinara, é que dentro do PT as coisas são muito mais dialogadas intensamente entre nós para ver qual é o melhor quadro que a gente pode, né, colocar para essa chapa. Eu venho da periferia da cidade de São Paulo, né, de Sapopemba. Eu costumo dizer que eu sou petista desde a barriga da minha mãe e foi pelo Partido dos Trabalhadores que eu consegui, né, estar nesse espaço do parlamento, desde vereadora da capital de São Paulo e agora como deputada federal do Partido dos Trabalhadores. Então, tem a nossa companheira Ana Estela Haddad, que também é um excelente nome, né, que está colocado e ventilado aí pela nossa militância, e vamos debater, né? Às vezes pode ser que também não seja mulher, a gente também não sabe como que, né, essa interlocução vai ser feita dentro do nosso partido. Eu tô querendo muito, mas entendo e vou, né, tramitar nessa instância partidária interna para a gente poder saber a reta final. Enquanto isso, nós estamos trabalhando muito aqui em Brasília, né, com o presidente Lula. Agora mesmo eu estou super feliz porque a gente acabou de aprovar a medida provisória Minha Casa Minha Vida, que é um projeto muitíssimo importante para a nossa população, e eu, em especial, que tenho esse pé no movimento de moradia, que lá atrás iniciou o pensamento nesse projeto Minha Casa Minha Vida. E foi colocado em emendas nossas como ter prioridade às mulheres vítimas de violência, mulheres mães solo e mulheres com os filhos autistas e deficientes. Então, isso para mim é muito importante, além de outras coisas novas que entraram aí nessa discussão. Além do que, a farmácia popular. É importante a gente dizer que quem for ter a Bolsa Família vai ter desconto ou medicações gratuitas. Então, isso é o Brasil. E esse Brasil precisa ir para São Paulo. Na minha opinião, fazer essa interlocução é muito importante para a gente buscar todo o recurso e política pública para, de fato, colocar na nossa cidade. Foi expandido agora, né, o programa Farmácia Popular justamente para os povos indígenas pela primeira vez, né, deputada?
Exatamente, até porque, Sinara, não tinha medicação especificamente para os povos indígenas. E a gente viu que toda essa tramitação, o quanto foi difícil para a chegada de medicação na gestão anterior, que eu não preciso ficar aqui falando o nome, o quanto eles dificultaram medicações de chegarem nas aldeias, né? Então, e não é só isso. No projeto da medida provisória de mais médicos, terá mais médicos indígenas, né, para poder andar e caminhar também nas nossas aldeias. Enfim, a gente tem dificuldade sim aqui no Congresso Federal, sem dúvida nenhuma, nós somos menores no sentido de estar mais próximo ao presidente Lula, os partidos progressistas, mas eu acho que o presidente Lula tem caminhado e acertado a cada semana a gente avançando um pouquinho numa retomada de uma política de reconstrução do nosso país. Você te surpreendeu muito machismo aí no Congresso? Menina do céu, é muito. Na Câmara Municipal, óbvio que tinha machismo, e eu cheguei com 27 anos de idade, né, de 55 vereadores, 5 mulheres, e a única mulher de esquerda, então passei por uns maus bocados. Mas quando a gente chega aqui, Sinara, é muito nítido, né? A cultura dos estados, né? A forma do desrespeito, a forma de gestos mesmo, sabe? Aquela coisa assim que você pede licença, finge que não ouve, não sai do caminho, desrespeita e corta, né, os nossos microfones ou atropela, né, os nossos discursos nos tempos que são os nossos que estão direcionados, é muito mais violento, muito mais violento. A boa notícia é que nós somos 513 deputados, 90 mulheres, que é o maior número de mulheres da história da República, e nós que somos de esquerda e uma boa parte feminista, nós somos em 38. Então, nós estamos com um time bom aqui, viu? Um time de guerra. Acho que nós estamos incomodando e por isso que eles querem nos caçar. Incomodando mesmo, né? Por exemplo, lá na CPI da MST, eu estou sempre acompanhando, deputada, que eu tenho um programa à noite, o Brocô, que a gente coloca muitos vídeos da atuação de vocês, né? Principalmente das mulheres de esquerda, e lá na CPI do MST, a gente estaria no sal se não fossem as mulheres, hein? Exatamente, estão dominando e estão colocando, de fato, a realidade dos fatos, né? Nós queremos falar sobre o CPI no MST, dizendo que eles são invasores, que eles não querem ter, só querem ter benefícios, e a gente está colocando, de fato, que o MST, né? O MST é aquele que vai para a terra, faz a terra ser produtiva e sem agrotóxico, sem veneno. Então, isso é o que está dando show de bola, e as mulheres que estão titulares dessa comissão, dessa CPI, elas estão indo muito bem, né? De todos os partidos, tanto do PT, do PSOL, da Rede, eu acho que tem caminhado bem nesse sentido. PCdoB. Agora, nós aqui nos dividimos, né? Porque estão várias coisas acontecendo. Eu não estou nessa CPI, mas eu fiquei como titular da medida provisória da Minha Casa Minha Vida, que hoje já foi, agora já foi para o Senado, na medida provisória dos servidores públicos, né, que também já vai estar aí, e sou vice-líder, então toda hora eu estou em algum lugar. Hoje, por exemplo, estou em Brasília, porque a sessão ela foi liberada para ser virtual, mas é importante os vice-líderes estar aqui para poder estar conectando no dia a dia aqui da vida pulsante que é a Câmara Federal. Tá gostando de Brasília? Aqui eu falo que cada momento é um evento, né? Turbulento. Tô aprendendo muito, porque é muito diferente, né? A interlocução de você estar conversando com muitos partidos e às vezes com deputados de outras culturas, diferenciado, que não olham para. Acho que é muito interessante quando eu vou com algum deputado, né? Comigo, para ir discutir alguma ação. Eles nunca olham para mim, eles olham para o deputado que está do lado.
sendo que às vezes eu sou titular e estou tocando esse projeto, qualquer coisa assim. Mas a gente vai caminhando e vai, né, fazendo as barreiras, atravessando essas barreiras. Mas sim, estou gostando, estou aprendendo, e eu acho que não tenho dúvida nenhuma que tudo que eu aprendi na minha militância, desde quando eu nasci, praticamente, né, mas a organização do partido está sendo fundamental para eu poder estar aqui nesse espaço. Olha só, no início do mês, no final do mês de maio, teve uma repressão aos indígenas de São Paulo pela PM em ato contra o marco temporal na rodovia dos Bandeirantes, né? Uma violência forte policial, uma repressão forte policial contra os povos indígenas de São Paulo, né? Estado bandeirante, reprimindo indígenas. É uma coisa que a gente tem que ver na hora de escolher aí esse vice-prefeito, esse candidato a vice-prefeito, né? Então, eu queria primeiro que você comentasse especificamente sobre a violência, a repressão aos povos indígenas de São Paulo, mas também em relação à violência policial da polícia do bolsonarista Tarcísio de Freitas em geral, porque ontem, gente, teve uma notícia bárbara, não vou botar aqui o vídeo para vocês, que é horrendo. Coloca a notícia aí, por favor, Gui. Olha só, vídeo, PM amarra mãos e pés de homem em situação de rua, né? Escravidão foi abolida? Questiona Padre Júlio. O homem amarrado geme de dor e pede para que policiais tenham calma. As imagens são horrendas do policial carregando essa pessoa, esse ser humano, todo amarrado aí, realmente remete às imagens de Debré, da escravidão. E agora os policiais envolvidos nessa ação já foram afastados, mas essa mentalidade da repressão que vem da polícia paulista é uma coisa absurda, né, deputada? Olha, eu sempre digo que eles não... Esse tipo de governo, né, ele é um governo que autoriza a violência. É um governo que ele não tem medo, né, de mostrar para que veio. E isso é muito complicado, porque a gente vê esse tipo de violência a olho nu, e num momento que todo mundo tem um celular, né, para poder gravar o que está acontecendo. Antigamente, essas coisas aconteciam, e acontecem ainda, né, sem luz, sem câmera, sem ação, né? Agora é completamente... existe abertura para isso. E não existe punição, né? Uma punição severa que, de fato, pare com esse tipo de violência. Eu vi o vídeo, eu fiquei horrorizada. Quando você olha aquela cena, você pode voltar alguns séculos atrás, de quando eles colocavam, né, os escravos no tronco. E eles estão igualzinho, né, amarrado as mãos com os pés e sendo arrastado, né, sendo que não tinha não precisava daquilo, né? Ele já estava, né, dominado, vamos dizer assim, e ele poderia adentrar muito bem sem passar por aquele tipo de constrangimento, humilhação e violência. Agora, nós temos que... Já liguei, né, para o nosso corregedor para saber qual é a ação efetiva que vai estar sendo feita. Vou, daqui a pouco, denunciar na tribuna. Quando eu terminar aqui, eu vou descer para o plenário para poder falar sobre isso, que não podemos deixar isso acontecer, porque isso mata. Esse tipo de ação, se a gente não tiver uma intervenção rápida e imediata, ela tem a chancela, acho que é essa palavra, de violentar a todas as pessoas que ali estão numa vulnerabilidade social. Não é, na minha opinião, com violência que você vai resolver problemas, né, da sociedade. Não é com isso, não é com violência, não é com policial. Ele é com política pública, ele é com aquele que você vai ter a transversalidade da educação, da saúde, do trabalho, do emprego, do renda, da assistência social. É uma série de políticas públicas que você possa fazer. E São Paulo tem a possibilidade de fazer isso, Simara. Tem a possibilidade.
mas não quer, porque está num outro viés que é ainda o viés que foi pensado em 4 anos de governo anterior. Exatamente, a mentalidade da polícia é essa, né? A mentalidade da polícia, o Daniel está falando aqui, nem todos somos bandeirantes aqui no estado de São Paulo, mas quem não é, hein, Daniel? Mas quem não é bandeirante, hein, meu filho? Apanha, viu? Apanha, porque a mentalidade é bandeirante, né? A mentalidade, essa violência contra os povos indígenas de São Paulo reflete isso, né? Ela não pode tirar a estátua do Borba Gato, porque a mentalidade é essa, escravista, a mentalidade de violência policial contra os povos indígenas, que não podem nem se manifestar contra o marco temporal. Como é que pode uma coisa dessa, deputada? Sinara, quer coisa mais violenta do que você usar a legislação para tirar a posse de terra do povo indígena? Quer mais violência do que você fechar uma rodovia, querer se manifestar para chamar a atenção da sociedade no fechamento da rodovia, mais do que um tiro de arma que mata os nossos povos, ou aquele que violenta as nossas mulheres indígenas, ou aqueles que matam as nossas crianças, como, por exemplo, os Yanomamis. Aquela violência não choca? Aquela violência que eles fizeram com a gente, que eles fazem desde quando chegaram aqui, sendo que os povos indígenas são os povos originários dessa terra, quero fazer um marco temporal diferente. Vamos fazer um marco temporal dos povos indígenas? Se assim acontecer, todos nós vamos ter que ir embora, né, desse Brasil. Vamos ter que ir para um outro lugar. E a gente não está pedindo muito. Ontem eu tive... até me emociono um pouco, porque eu fiquei me segurando muito para não me emocionar. No STF, a gente foi falar com o ministro Fachin, com o cacique Raoni, né? Ele não fala português, mas ele, com a sua simplicidade, disse assim para o ministro: eu estou vindo aqui porque eu preciso falar com você que nós não temos mais tantas terras assim. Nós estamos sendo segurados em um pedacinho, né, de terra para poder cuidar daquilo que vai ser para você e para os seus filhos e para os seus netos, que são a relação de que a gente possa cuidar do meio ambiente, cuidar da mãe terra. Então, foi assim, poucas palavras, mas foi muito sabedoria. E se eu pudesse, que o cacique Raoni, com seus 90 e tantos anos de idade, que está andando, né, nacional e internacionalmente, que cada deputado que votou contrário pudesse ouvi-lo, né, e respeitá-lo pela sua história e pela sua trajetória, e que estava ali, né, com seus parentes, seus netos, bisnetos, né, que estavam ali e que estão aqui em Brasília ainda para poder acompanhar o STF. Então, é muita violência. Quer a violência da caneta? A violência da caneta, ela é muito mais severa do que aquela simplesmente de um ato, né, que foi feito pelo povo Guarani do Jaraguá para dizer que a gente não pode permitir que esse PL do marco temporal passe com os tratores em cima da nossa terra. Não, e aí, olha só o tipo de coisa que acontece no Brasil. Né? Ontem eu vi que aquele comediante, né? Léo Lins, perdeu uma ação movida por um cacique contra ele, porque o cacique aparecia num vídeo reclamando, protestando a respeito de alguma coisa, não me lembro agora o que era, não sei se era exatamente um marco temporal, e aí ele vira e fala assim como piada, tá, gente? Piada entre aspas. Alguém dá um espelho para esse índio parar de chorar. É mole uma coisa dessa, deputada? Eu acho incrível. Eles acham que tem que ter liberdade para falar uma barbaridade dessa que junta preconceito contra os povos indígenas com colonialismo puro, esse negócio de trocar espelho por coisas, uma coisa... Nossa, eu acho brutal, realmente. Esse povo, em algum momento dessa vida, vai entender o que a gente tanto fala agora, né? Quando faltar a água, Sinara, quando faltar o ar, quando os climas que estão cada vez mais desorganizados,
talvez entenda o que a gente está dizendo. Aquelas frases que a gente ouve muito aqui, que é muita terra para pouco índio, é, no mínimo, na minha opinião, uma falta de entendimento do que nós estamos dizendo. Sabe o Covid? O Covid que matou milhões de pessoas? Sabe por quê que ela efetivamente se colocou para fora? Porque a relação de a gente mexer com a terra, quanto mais a gente entra para poder buscar o lucro nas pedras preciosas, no ouro, tudo aquilo que eles há na mineração, são aquelas que não pode se mexer. E por quê? Porque quando a gente mexe com a natureza, ela se revolta. E ela volta no ser humano, ela volta no homem. E começa pelos indígenas. Vamos morrer primeiro, sabemos disso. Mas ela vai pegar toda a nossa população nacional e internacional. Então, o lucro, acima de tudo, é o que está ainda, infelizmente, prevalecendo nesse agropop, né? Nesse que se diz ser agro de ajudar e vender a nossa vida para ganhar dinheiro só para alguns de uma pouca classe social que já tem muito dinheiro em cima das nossas tristezas, né? Uhum. Última pergunta para você, deputada. Como é que você viu ontem a primeira vitória do governo lá na CPMI do golpe? Parece que eles deram realmente, a oposição deu um tiro no pé, hein? Olha, Sinara, eu estou querendo entender de verdade que lógica que eles estão querendo que essa CPMI. Porque assim, se você for visualizar, muitos deles estavam lá, né? Muitos deles colocaram na rede, depois tiraram, mas deu tempo de pegar. Eu costumo dizer o que não tem o que fazer, né? Perdeu a eleição, aí precisa se agarrar em alguma coisa. Só que eu falo para eles, galera, nós estamos muito articulados. Nós vamos governar esse Brasil, vamos colocar para frente na reconstrução e ainda vamos colocar muitos de vocês na cadeia. Não se esqueçam disso. Porque, na minha opinião, todas as coisas que tem ali são coisas que são contra eles. Não estou conseguindo enxergar. Eu brinco com eles dizendo o seguinte, que é como se um cara está no jogo de futebol, dá uma canelada e ele sai pedindo VAR, né? Ele sai pedindo VAR. Ele só tem uma pauta aqui na tribuna e só tem uma pauta para poder colocar nas redes sociais para viralizar. Contra as mulheres, contra a população LGBTQI+, contra os movimentos sociais populares, e eles falam que são que estão denunciando a corrupção, mas são os maiores corruptos. Ou alguém esqueceu das joias, ou alguém esqueceu, né, dos últimos o avião, agora de parente, que é da ministra Damares, que fala sobre drogadição, drogas, enfim. Então, qual é a política que eles têm de verdade para a corrupção? Nenhuma, porque eles só colocam... Se fosse a gente, Sinara, se fosse o outro lado, nós já estava pendurado. Mas, infelizmente, eles ainda passam, né, por aí despercebidos. Em que pese, ontem a gente teve uma boa notícia que a mesa, né, colocou um dos principais atores, né, da Lava Jato para fora e foi embora, para onde devia ter ido mesmo, porque não devia ter sido eleito para poder, uma pessoa que devia cuidar, né, da Constituição, devia cuidar da legislação, devia cuidar, é aquele que mais usou o instrumento para poder o Brasil ter todo esse retrocesso que a gente teve, principalmente com a classe trabalhadora e com o povo brasileiro. Deltan Dallagnol, falta agora julgar por acusá-lo, processá-lo por traição à pátria, né, deputada? Exato. Quem sabe eu ainda vou ser viva para poder ver isso. Deputada, muito obrigada por ter vindo aqui no Fórum 11h30. Bom feriado aí, tá? Obrigada, Sinara, um beijo para todo mundo e vamos junto, olhando aí porque as coisas boas que estão acontecendo, temos problema, sim, mas se a gente estiver conectado com o povo, nós vamos estar indo bem e caminhando bem. Obrigada pela oportunidade, gente. Fiquem bem. Tchau, deputada.